Olá, meu nome é Sheila dos Mares Guia e venho aqui em nome da Federação das Academias de Letras do Estado do Rio de Janeiro falar com vocês sobre um assunto muito importante, o nosso idioma, o idioma pátrio. Hoje, dia 5 de novembro de 2020, Dia Nacional da Cultura e da Língua Portuguesa, venho apresentar a vocês a Carta de Vassouras. Então, Carta de Vassouras, Memorial para a Defesa, Valorização e Expansão do Idioma Português. Os participantes do Encontro Cultural Virtual, promovido em 18 de setembro de 2020, através do aplicativo Zoom, pela Federação das Academias de Letras dos Estados do Rio de Janeiro e pela Academia Fluminense de Letras, com o apoio do Elos Internacional da Comunidade Lusíada, tendo como tema central o que mais fazer para defender e valorizar o nosso idioma. Após ampla análise sobre a posição do idioma português oficial no Brasil pelo artigo 13 da Constituição da República Federal, em seus aspectos básicos, levando em conta serem finalidades das academias de letras e entidades culturais congêneres, assim como do Elos Internacional da Comunidade Lusíada, a preservação, valorização e expansão do idioma e da literatura nacional. Decidiram expor a seguir fundamentos e, ao final, apresentar proposições e recomendações visando o equacionamento de obstáculos para alcançar a sua merecida posição mundial, correspondente às suas dimensões territoriais, demográficas, culturais, socioeconômicas, políticas e estratégicas. Então, considerando que fatos e dados mais recentes revelam que o idioma português é falado por mais de 210 milhões de brasileiros, sendo idioma oficial de 9 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, e de dezenas de cidades nos 5 continentes, como Macau, na China, e Goa, na Índia. Considerando que é o terceiro idioma mais falado nos países do Ocidente e o quarto idioma cultural do mundo, o mais falado no hemisfério sul do planeta Terra, o quinto mais utilizado por usuários da internet e a língua oficial de trabalho em 32 organizações internacionais, somando cerca de 300 milhões de pessoas falantes em vários continentes. Considerando que a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, criada em 17 de julho de 1996, tem, além dos países membros, a participação do embaixador Antônio Guterres, atual diretor da Organização das Nações Unidas, considerando que em setembro de 2019, a Assembleia Geral da ONU aprovou resolução sobre cooperação com a comunidade dos países de língua portuguesa e que o referido documento foi aprovado por 17 nações, fora os membros da comunidade de países de língua portuguesa, empenhados no fortalecimento das ações da comunidade
e que o objetivo central era poder valorizar cada vez mais e promover o idioma português, com pronunciamento do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, e do primeiro-ministro Antônio Costa. Considerando que o diretor-geral da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, embaixador Armindo Brito Fernandes, que é de São Tomé e Príncipe, e o secretário executivo e embaixador Francisco Ribeiro Teles, de Lisboa, conclamaram a necessidade de reforços na área cultural e empresarial e no conjunto das atividades socioeconômicas dos países membros para obtenção dos objetivos de reconhecimento do idioma português pela ONU, ao lado do árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo. Mais uma vez, reconhecimento do idioma português pela ONU. Considerando que a Unesco conferiu ao idioma português relevância mundial e, em decorrência, instituiu o Dia Mundial do Idioma Português, comemorado em trabalhos virtuais, dia 5 de maio de 2020, com a participação de representantes da ONU, além de membros da comunidade de países de língua portuguesa, e sendo evidenciada a relevância do idioma em uma realidade marcada pela globalização, e que líderes mundiais da ONU, Unesco e comunidade de países de língua portuguesa exaltam a influência do nosso idioma, considerando que a língua camoniana é a base de forte elo dos povos e pessoas ligadas à cultura e que o espaço lusófono ferve cada vez mais com o movimento cultural e também econômico, político e estratégico, e que é evidente que nosso idioma se espalha nas várias manifestações culturais, nos meios de comunicação, além de serem os países lusófonos abastecedores de alimentos para o mundo e possuidores de recursos econômicos e um dos mais elevados PIBs do planeta, Produto Interno Bruto. Em face do exposto, resolvem reiterar que a oficialização do idioma português como 7º idioma da ONU viria criar na organização um parâmetro de justiça que ainda não existe, não havendo argumentos que possam justificar o não reconhecimento, e que a diretoria da ONU deve deixar de ser indiferente e mesmo desprezar as fortes razões objetivas diante da posição mundial da língua portuguesa. Reconhecer ser constrangedor verificar a timidez e a falta de tomada de posição política pelo Parlamento Nacional, com pronunciamentos e ações em favor da oficialização do idioma, e que a sua projeção e expansão influenciariam na autoestima dos países lusófonos e a prosperidade das organizações, empresas e postura política do Brasil e dos demais países de língua portuguesa no cenário mundial. Esta Carta de Vassouras é um recurso em defesa da valorização e expansão da língua portuguesa, devendo ser levada ao presidente do Elos Internacional da Comunidade Lusíada, professor Sidney França, e ao vice-presidente para a América do Sul, Dr. José Roberto Frutuoso,
assim como ao presidente e ao secretário executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a fim de que a façam chegar à Unesco, se assim considerarem, com o propósito de influenciar como mais uma vigorosa manifestação das aspirações e dos sentimentos da significativa parcela dos cultores do idioma de Camões. A Carta de Vassouras é assinada pela Federação das Academias de Letras do Estado do Rio de Janeiro, presidida por mim, Sheila Mares Guia. Pelo incansável batalhador pela cultura, Dr. Valdenir de Bragança, a Academia Fluminense de Letras. Academia de Letras de Vassouras, também presidida por mim, pelo Cenáculo Fluminense de História e Letras, presidido por Matilde Conte, pelo Distrito 8 do Elos Internacional da Comunidade Lusíada, também presidido pela Matilde Conte, outra lutadora, pelo Elos Clube de Niterói, presidido pela amiga Márcia Peçanha, e pelo Elos Clube de Teresópolis, presidido pelo também lutador pela cultura nacional Jorge Luiz Dodaro. Agradeço a todos pela oitiva desse texto e peço que abracem essa ideia. Vamos divulgar a manifestação da reivindicação do Brasil como tendo o seu idioma e de mais tantos locais falado na ONU, tá? É importante, vai trazer benefícios para o Brasil em termos empresariais, principalmente em termos culturais, em vários aspectos e também para outros países que falam a nossa mesma língua. Agradeço a todos e desejo uma boa tarde para vocês. Feliz Dia da Cultura e da Língua Portuguesa. Muito obrigada.